Olá, irmãos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma das nossas reuniões e eu gostaria de começar fazendo uma oração. Então, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui em plena pandemia, Senhor, mas estarmos juntos, adorando o Senhor e aprendendo mais da Tua palavra. Neste momento, eu peço que o Senhor possa estar me abençoando, me levando, Senhor, abrindo a minha mente, e levando, Senhor, essa palavra a todos aqueles que irão ouvir, abrindo, Senhor, o coração de quem irá ouvir essa palavra. Que o Senhor possa nos guiar para conhecermos cada vez mais a Ti. Isso eu já te peço, já agradeço, perdão os pecados, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nosso tema de hoje é Meio Ambiente, um legado divino para todos. Inicialmente, vamos ler o Salmo 24, 1 e 2, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e o que neles habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Bom, como o nosso tema é meio ambiente, nós vamos primeiramente conversar o porquê esse tema. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado, foi agora no dia 5 de junho, e ele foi instaurado no ano de 1972. E a declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, essa declaração diz assim: o homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o que lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Bom, então nós vimos aqui que a própria declaração da ONU, ela reconhece que a gente faz, mudanças no meio ambiente, a gente constrói o meio ambiente. Seja no campo intelectual, moral, social e espiritualmente. Para iniciar essa conversa, nós vamos separar os diferentes tipos de meio ambiente, que são divididos em 4. Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Bom, o meio ambiente natural é formado pelo solo, pela água, pelo ar, pela flora, pela fauna e pelos elementos naturais. Foi tudo aquilo que Deus criou. Nós fazemos parte desses ambientes, nossos animais domésticos, nossas plantas, o ar que a gente respira, tudo isso faz parte do ambiente natural. O ambiente artificial são as edificações, os equipamentos, as rodovias, os elementos que são formados tanto no espaço urbano, e hoje em dia a gente também vê essas construções no espaço rural, os tratores, as próprias rodovias mesmo, as nossas casas, isso tudo faz parte do ambiente artificial. O ambiente cultural, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, turístico e científico, que é tudo isso que a gente constrói enquanto cultura. A gente constrói enquanto cultura na nossa história, seja a nossa história familiar, seja a história de um país, a história do mundo, as descobertas que a gente acaba fazendo daquilo que já aconteceu há muitos anos atrás. E o meio ambiente do trabalho é o conjunto de bens, instrumentos e meio ambiente da natureza material e imaterial que a gente exercita nas nossas atividades laborais, ou seja, cada trabalho tem um ambiente diferente. Porque no ambiente meio trabalho escolar, qual é os utensílios que a professora utiliza? O caderno do aluno, o quadro, a caneta. O próprio aluno faz parte dos utensílios, de certa forma, dos utensílios, porque ela está ali mediando o conhecimento, transmitindo alguma coisa para ele. Já
enfermeiro e o médico, quais são os utensílios? O bisturi, a própria injeção, né, a seringa, a maca, o paciente, a dona de casa, seus utensílios, panela, a vassoura, né, a pia, a própria água para poder estar lavando uma roupa, lavando a louça, né? Então nós vemos que em todos os momentos essas 4 meio ambientes eles conversam, né, um com o outro. Por quê? Então podemos observar que esses 4 diferentes tipos de meio ambiente, o natural, o artificial, o cultural e do trabalho, eles conversam entre si. Por quê? Nós fomos criados por Deus no meio ambiente natural. Deus criou o meio ambiente natural, mas Ele deu sabedoria ao homem para que ele fosse construindo os meio ambientes artificial, o cultural e o do trabalho, até por necessidade mesmo do homem. Mas hoje nós vamos nos atentar ao meio ambiente natural. Entendemos que o domínio humano, a criação e é o legado de Deus à humanidade, ou seja, cabe a nós, seres humanos, cuidar e amar a natureza, mas também cabe a nós, os evangélicos, aqueles que seguem a Cristo, a levar a palavra de Deus a toda a criatura. Então esse foi o legado que Deus nos deu, essa foi a responsabilidade que Deus nos deu, a cuidar e amar a natureza e levar o evangelho de Cristo a toda a criatura. E o homem faz parte desse meio ambiente natural. Portanto, somos um ser natural, que viemos do pó, somos seres vivos de carne e osso. E Deus nos deu a vida através de um sopro do Espírito de Deus. Não somos alma e espírito movendo sobre a terra, ou seja, aqui na terra nós somos de carne e osso, a gente não fica vagando sobre a terra com o nosso espírito, né? Aqui na terra nós vivemos em carne e osso, mas é porque a alma e o espírito não pertencem a este mundo e um dia voltará ao seu lugar de origem. Eu quero ler Gênesis 2:7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E completar com Eclesiastes 12:7 também. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então nós vimos na Bíblia que Deus criou a carne e o osso, ou seja, nós de carne e osso. E quando nós morrermos, formos para o céu, o nosso espírito, ele vai voltar para Deus, que foi quem deu a vida para nós. Então essa é a diferença entre nós, seres humanos, dos outros seres criados por Deus. Porque quando nós morremos, nós vamos, assunto ao céu, nosso espírito vai para Deus que nos deu a vida. E eu quero ler Salmo 8, de 3-5, que diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleces, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. Então nós vimos que nós temos o privilégio, nós seres humanos temos o privilégio de sermos revestidos da glória e honra de Deus. Isso não nos faz maior do que os outros seres, que Deus criou, mas nos dá a responsabilidade de cuidar da sua criação, Isso não nos faz
mais importante ou menos importante. Isso nos dá a responsabilidade, né? Nós, seres humanos, devemos reconhecer que o visível, o meio ambiente, é o local onde desenvolvemos o invisível, aquilo que é espiritual. Então, aqui na Terra é que a gente vai aprendendo, né, desde nascimento até a vida adulta, e a gente continua aprendendo a vida adulta a realizar aquilo que é espiritual, aquilo que a gente não vê. A gente começa a exercitar a fé. Então nós devemos, nossa ordem é dominar esse meio ambiente natural. Devemos enxergar a natureza como um meio de glorificação a Deus, como diz lá em Colossenses 3, 16 e 17, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, institui-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a nossa responsabilidade em tudo que a gente vai fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar, na escola, a gente fazer tudo dando graças e glórias a Deus. Pois recebemos a ordem de cultivar e guardar a natureza, de sujeitar e dominar a terra. Ou seja, recebemos de Deus a inteligência para não sermos reféns das forças naturais. Assumindo o nosso papel de seres culturais, podemos ser agentes de Deus no curso da nossa história. Então, Deus nos deu essa inteligência para criarmos esses 4 diferentes tipos de meio ambiente. Para que a gente possa nos resguardar a vida, para que quando chove a gente tenha um abrigo, né? Para que quando acabe, né, como acontecia antigamente, que as pessoas eram nômades, né, elas tinham que mudar de lugar porque acabava a alimentação. Deus deu a inteligência ao homem de plantar, de colher, para que hoje nós possamos trabalhar e comprar o nosso alimento, né? Deu inteligência ao homem para cuidar da saúde, né, do idoso, aquela criança fica doente, né? Ele deu inteligência ao homem para que a gente possa, né, continuar a nossa história, a gente ser agentes da nossa própria história, mas lembrando que sempre a gente tem um legado de cuidar do nosso ambiente natural. Eu queria deixar uma reflexão aqui que está na revista, no final da revista, para vocês. Embora nossa esperança não esteja somente nesta terra e o cenário ambiental não seja dos melhores, aquecimento global, derramamento de óleo, enchentes, secas, infertilidade, epidemias, enquanto há vida, há esperança. Quem for manso e justo desfrutará do melhor do legado de Deus para esta vida, mas aqueles que destroem a terra serão destruídos. Que a nossa esperança ela esteja em Cristo e que possamos, no dia em que nós formos levados para junto de Deus, possamos dizer igual o Senhor Jesus falou: eu te glorifiquei na terra, finalizo a obra que me entregastes para realizar. Eu espero que os irmãos tenham conseguido compreender esta leitura, este texto, e eu quero finalizar com uma oração para a gente poder terminar esse estudo. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por termos conseguido
terminar este estudo, por termos conseguido ter chegado até o final e ter falado, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Novamente te peço que as pessoas que ouviram essa mensagem, Senhor, possam entender, Senhor, e guardar em seu coração aquele legado, Senhor, a responsabilidade que o Senhor deu para nós, de cuidar, Senhor, do ambiente, de cuidar da sua criação, que nós possamos, Senhor, cada vez mais fazermos tudo em Teu nome e em Tua glória. Em tudo que façamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar que a gente esteja, seja no mercado, na farmácia, que a gente possa estar ali, Senhor, glorificando sempre o Teu nome, que em tudo que a gente faça, a gente esteja, Senhor, ligado a Ti. Isso eu já te peço e te agradeço com perdão dos pecados, em nome de Jesus, amém.